Olá, e na reflexão de hoje, em Gênesis capítulo 6, versículo 21, Deus diz para Noé preparar todo tipo de alimentos para a sobrevivência dos internos daquela arca quando houvesse os dias de dilúvio. Queridos, diante deste versículo, eu quero agradecer a você que está aqui no nosso canal. Se ainda não é inscrito, é de graça se inscrever. Clica aí abaixo no botãozinho inscrever-se, ativa o sino da opção todas para receber todos os dias notificações diárias nesse mesmo horário. Aqui está falando de sobrevivencialismo. Sobrevivencialismo é hoje uma das possibilidades de sobrevivência diante das possíveis guerras mundiais, da Terceira Guerra Mundial. Hoje existem vários problemas que podem sucumbir à raça humana. Problemas financeiros, pessoas deixando seu dinheiro nos bancos centralizados, não conhecem ainda o Bitcoin, a mídia não faz a propaganda do Bitcoin, porque é uma moeda sem governo centralizado. O governo dela é cada um que tem a sua senha. Se ela tiver também em autocustódia, ainda tem isso. Somente 1% da população de usuários de Bitcoin no mundo fazem a autocustódia. É necessário aprender a fazer a autocustódia. A autocustódia é como se você estivesse estocando seus alimentos saudáveis, preparando para comer no futuro quando faltar tudo. No sobrevivencialismo também, atual, de 2020 para cá, já tem pessoas que estão fazendo isso em bunkers. Israel tem bunkers, são casas subterrâneas contra ataques de mísseis, entre outros ataques nucleares, armas químicas, destruição em massa. O Noé aqui está guardando os melhores alimentos mais saudáveis possíveis. Nessa época que não tinha alimentos transgênicos, alimentos injetados, prejudiciais à saúde das crianças e da família. Hoje os alimentos são transgênicos, injetados. Um frango, um pinto que era para durar 6 meses para crescer, hoje em 45 dias está pronto para o abate. A carne bovina também, aparentemente da mesma forma. Os alimentos processados, industrializados, emplastificados são os piores. A indústria do comércio alimentício não quer que você se alimente bem. A alimentação saudável é que vai definir também a sua procriação e a sua perpetuação da sua espécie. Deus está preocupado aqui com o tipo de alimento que Noé vai colocar na arca. Isso é sobrevivencialismo. Deus quer que você sobreviva ao dilúvio que virá. Deus tem um projeto familiar para a sua vida, um projeto de sobrevivência futura. E começa você guardando a sua própria arca, que é o seu corpo, a sua mente, o seu coração. Você que faz parte desse canal, que está todo dia aqui, aprendendo um pouco da palavra de Deus, aprendendo um pouco sobre o Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, aprendendo um pouco sobre o Bitcoin em autocustódia. Você está se preservando e se preparando para o dilúvio que vai acontecer. Isso é preparação, precaução. Em Mateus capítulo 25, fala das 10 virgens prudentes. 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas, tolas. As 5 virgens tolas simbolizam aquelas pessoas que veem um assunto desse e desconsideram. Quando o noivo estiver vindo, ela vai precisar de um pouco de azeite para colocar na lamparina, no escuro, e não vai achar, porque elas não se prepararam. As virgens prudentes, elas se preparam para o dia mau e para o encontro do noivo. Se preparam para a escuridão com luz. Ao tolo,
a virgem tola, imprudente, ela, ao invés de acender uma luz, ter azeite na sua lamparina, ela amaldiçoa a escuridão. Ela reclama de Deus na hora do aperto, porque ela é imprudente. E você está inserido no qual tipo de virgem? Prudente ou imprudente? Essa palavra serve tanto para homem quanto para mulher. A virgindade aqui também simboliza o celibato. É o foco de buscar a Deus em primeiro lugar, priorizar as coisas de Deus e não a prostituição. Não a busca pelo prazer, o hedonismo. Porque o sistema quer que você coma mal, que você se alimente mal, que você destrua seu organismo, para você não ter saúde, para você, se você tiver filhos, os seus filhos nasçam doentes, de certa forma, que você tome remédio antidepressivo, tome medicamentos alopáticos, são os medicamentos da indústria farmacêutica. Muita gente agora está tomando 6 comprimidos, 10 comprimidos por dia, comprimidos para controlar a pressão arterial, comprimido para controlar batimento cardíaco, contra problemas de infarto, problemas de pressão alta. Outros tomando comprimidos para combater a diabetes, para controlar a diabetes. E essas pessoas estão descendo rapidamente para a miséria. Tem uma frase que diz: faça dos seus alimentos o seu medicamento, para não precisar fazer dos seus medicamentos os seus alimentos. Tem gente comendo, se alimentando de comprimido. Tem gente que tem o maior prazer de mostrar as cartelas de remédio que ela usa. Quando Deus diz, estoque na arca os alimentos, os melhores alimentos, é porque Ele está dizendo que Ele se preocupa com o que você ingere por a sua boca. Então, Jesus recomenda também o jejum. Jejuar é se abster dos alimentos destrutíveis ao corpo. Hoje o pão é um alimento que tem o nome de pão, mas não é pão. Ali é um alimento industrializado, feito com trigo processado, um trigo transgênico, artificial, sintético, cheio de fermento que prejudica a digestão do nosso organismo. Os alimentos são mais venenos do que alimentos. Uso desregrado de produtos de academia, como whey protein, creatina, dentre outros, termogênicos. Produtos industrializados e mais produtos são consumidos pelas pessoas consciente e inconscientemente dos seus prejuízos, mas elas estão nem aí para a mensagem sobre alimentos saudáveis. A Bíblia fala para quais são os alimentos saudáveis. Comer frutas, verduras, legumes, cereais. Alimentos como carne também, mas menos do que os demais alimentos veganos, vegetais. O Senhor Jesus, ele fazia dietas e jejuns prolongados para estar se purificando das toxinas dos alimentos. Hoje todos os alimentos têm várias toxinas, vários adubos que são colocados nas frutas, verduras, legumes, cereais. Hoje quase não tem como escapar dos trágicos tóxicos colocados nos alimentos. Na Bíblia tem a aloe vera babosa, que é chamada de aloé. Quando Nicodemos, ele levou aloés para balsamar o corpo de Jesus. Aloés é a aloe vera babosa. Ela é
25% de cada 10 medicamentos, a babosa, do medicamento natural, do medicamento fitoterápico, que o fitoterápico é chás, babosa, são alimentos, frutas, folhas para fazer chás, medicinais, são fitoterápicos, são os naturais. É o que a indústria farmacêutica não tem interesse de que você conheça. Então Deus está preocupado com o que você vai comer, Deus está preocupado com o que você passa no seu rosto, na sua pele, no seu corpo. E as pessoas não conhecem a aloés. A aloés é a babosa, o óleo de aloés é a babosa. Quem tem babosa em casa tem, de cada 10 remédios naturais, ela tem 3 mais ou menos na babosa. A babosa previne o câncer de intestino, de pele. A babosa previne a diabetes, a pressão alta. Os médicos que usam avental branco, que trabalham com a medicina alopática, não ensinam isso. A babosa, ela previne o câncer e pode curar o câncer, o vírus do HIV também. O óleo de coco pode curar, pode combater o vírus do HIV e não desenvolver a AIDS. Várias doenças são prevenidas e até curadas com os alimentos saudáveis. Deus tem preocupação com o que Noé vai botar dentro da arca. Você precisa ter preocupação com o que você come. Refrigerantes são destrutíveis à sua flora intestinal. Pode causar câncer, diabetes, problemas de visão, catarata na visão, glaucoma, cânceres intestinais, diversos tipos de cânceres. Alimentos industrializados, fujam deles. Busque os alimentos mais naturais possível. Isso também está prevenido contra o dilúvio que vai acontecer. Os seus anos de vida serão prolongados por Deus. Isso também flutuar diante das águas do dilúvio. Seu corpo é a arca de Deus. Seu corpo é templo e morada de Deus. Não se misture com aquilo que vai te destruir. Coma menos alimentos processados, coma menos pão. Se afaste de padarias, de bolos, tortas, açúcares. Procure preservar o templo do Espírito Santo. Aqueles crentes que são religiosos demais e pregam contra a cerveja como se estivesse pregando contra Satanás. Mas eles bebem refrigerante em casa, que eu sei. Eles bebem Coca-Cola, que eu sei. Eles bebem Guaraná. Eles bebem Fanta, que eu sei. E eles bebem energético, como se estivesse bebendo água. Acelera o coração. Já ouvi apóstolos indo para a emergência, porque bebia todo dia 1 litro de energético, que era para orar de madrugada, que era querendo ser um querubim na oração. Acho que ele estava desejando ser um arcanjo de tanto orar de madrugada, tomando energético, prejudicando a saúde, pregando contra quem está bebendo cachaça, e ele está bebendo algo pior. Religiosos, tem muito na nossa época também. Quantos religiosos também não condenaram Noé, porque ele estava fazendo a arca? Vocês estão pensando que os religiosos da época entraram na arca? Ficaram, porque eles são soberbos, só tem o nome de que serve a Deus, mas são iracundos e soberbos, eles se acham os mais santos da terra. Esses aí são os fariseus hipócritas, se comprazem em orar em pé nas praças para ser vistos pelos homens, para pedir dinheiro ao povo. O que eles sabem muito é pedir dinheiro para gastarem com seus bel prazeres. A obra de Deus nunca precisou de dinheiro. A obra de Deus precisa de homens que tenham fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Eu não preciso ver dinheiro para poder pregar o evangelho. Eu preciso apenas crer que Deus é quem opera o milagre. O dinheiro é a raiz, o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. A gente não vive sem Deus, mas o dinheiro não compra tudo. Tem gente que faz tudo por dinheiro, porque pensa que o dinheiro, com dinheiro faz tudo. Mentira! Isso é uma moeda satânica. O que vai comprar os valores verdadeiros, como amor, respeito, não se paga com dinheiro. As coisas mais valiosas da vida não se pagam com dinheiro.
Quem tem muito dinheiro só atrai duas coisas: é ladrão e prostituta. Nós temos que ser cheios da graça de Deus, do poder de Deus, da palavra de Deus. Vamos nos alimentar com as coisas de Deus. A palavra é o pão vivo que desce do céu. O verdadeiro alimento, Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte no meu reino. Vamos nos alimentar da palavra, vamos buscar a palavra de Deus, o que está escrito, que Deus mandou guardar alimentos indispensáveis para a sobrevivência do ser humano, para prolongar os dias de vida. Eu vejo crentes morrendo de AVC porque são gananciosos, eles bebem 2 litros de refrigerante por dia, eles não têm controle com a boca, eles não fazem um jejum prolongado para santificar o corpo, para desintoxicar o corpo, para desintoxicar e se aproximar mais de Deus. Isso tem nome de quem serve a Deus, mas são apenas fantasias, apresentações, como se fosse um teatro religioso. E Deus nos quer santificados de verdade, na nossa intimidade, no quarto, buscando a Deus com sinceridade, se abstendo do mal, dos maus alimentos. Essa é a palavra da parte de Deus para nossas vidas. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, ativa o sininho para receber todos os dias notificações diárias nesse mesmo horário. Deixa o seu like, que é muito importante, seu pedido de oração, seu comentário aí abaixo, sua crítica também, e compartilhe com os amigos. Quero orar pela sua vida, quero orar por 3 jovens especiais que estão no meu canal: Cauã, Micael e Mateus, e todos os demais que estão chegando todos os dias para ouvir uma palavra da parte de Deus. Amém? Oremos. Justo Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor nos santifique a cada dia, que o Senhor nos dê a Tua palavra como alimento e a sabedoria para fugirmos da aparência do mal, dos alimentos maus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, vem nos abençoar. Assim nós te pedimos e te agradecemos, porque teu poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus.